Grandíssimo diácono, caros filhos, hoje temos esta grande solenidade após a retomada do tempo comum e ao mesmo tempo esta missa de encerramento deste nosso retiro. Vemos algo que é a maior das realidades. Observemos que, dentre todas as certezas que temos, de todas as verdades de fé, esta é a maior. A realidade da Trindade é aquela verdade mais substancial da nossa fé. E é algo que é elevado, particular e sublime. Elevado porque não é algo que podemos alcançar meramente pela nossa razão. Que Deus existe, isso podemos chegar pela razão. Vários teólogos, desde antes mesmo do cristianismo, demonstraram que Deus existe. Aristóteles, tantos outros. São Tomás tem 5 vias, só para mostrar que Deus existe. Eu tenho um corolário das 5 vias de São Tomás. Não é lá essas coisas não, mas... Padre, como é que você prova que Deus existe? Muito fácil. Só ver o quarto de um adolescente. E ali eu mostro para vocês que Deus existe. Como é que eu mostro que Deus existe vendo o quarto de um adolescente? Fácil. Só você ir no seu quarto e não arrumar ele durante um mês. Depois de passado um mês, quando é 30 dias, você chega no seu quarto, abre a porta e vai estar tudo limpinho, organizado, assim ou não? Gente, vocês estão com tanta... Vai estar tudo limpinho, organizado, sim ou não? Não! Não, né? Aí você vai lá, fecha a porta, conta até 10 e abre, e vai estar tudo organizado? Não! Não. Assim eu provo que Deus existe. Não entendi nada, cara. Como é que eu provo que Deus existe assim? Fácil. A ciência advina também da fé, até porque o Big Bang foi pensado e apresentado por um padre, mas, segundo o que a ciência afirma, o mundo veio de uma explosão. E depois de uma explosão, as coisas estão organizadas, sim ou não? Não. Você explode o negócio se organiza? Está desorganizado, né? Aí você fecha os olhos, conta até 10, abre os olhos e vai estar tudo organizado? Não. Mas quando você olha o universo, tem ordem? As coisas na natureza têm ordem? Está tudo desorganizado, bagunçado? Na natureza, na cidade não, tá? Está organizado? Sim, né? As coisas vão acontecendo. Você olha como é que é o universo, como eles colocam lá, as estrelas. É organizado? Sim ou não? Sim. Bom, se veio de uma explosão, e de uma explosão não tem ordem, mas está tudo organizado, alguém teve que organizar. Certo? Certo ou errado? Sim. Depois de um mês, seu quarto está todo bagunçado. Se você não organizar, vai estar organizado? Não. Para estar organizado, você, sua mãe, depois de te puxar a orelha, vai ter que organizar para o negócio ficar no lugar. No universo, se tem algo organizado, alguém teve que organizar. O homem consegue organizar alguma coisa? Basta você ver a cidade. Está tudo bonitinho, conforme. Não, né? Bom, então o homem não pode ser. Os animais não têm razão suficiente para organizar e ordenar as coisas. Então tem que ser alguém superior. E a este nós damos o nome de Deus. Viu? Fiz um corolário da demonstração que Deus existe. Mas
Bom, Deus existe. E aí? É fácil provar que Deus existe. A nossa razão leva a que Deus existe. E como apresenta o próprio Aristóteles, se Deus existe, ele tem que ser único. Porque não faz sentido ter mais de um Deus. Se Deus, as características de Deus, Deus é eterno, certo? Certo ou errado? Certo. Deus é eterno. Deus, ele tem lugar físico? Não, mas ele é imenso. Não tem essa dimensão. Tendo mais de um Deus, ou este foi criado por aquele Deus, ou criou o anterior. Então o outro não é Deus. Porque só tem como ter uma terra. Senão colide. Então, Deus tem que ser único. Mas, se Deus é eterno e único, como é que há três pessoas em Deus? Isso a nossa razão por si só não chega, mas teve que ser revelado a nós. Este revelar de Deus a nós, ele só tem um motivo. Por que Deus se revela ao homem? Vocês ouviram tanto ao longo desses dias sobre Deus? Por que Deus se revela ao homem? Tem um único motivo. Porque Deus quis, mas tem mais, tem uma razão própria. Porque Deus nos ama. Nós só nos mostramos para quem nós amamos. Buscamos conhecer e nos deixamos conhecer. Se eu não tenho amor, se eu amo alguém, mas fico me escondendo dele, então não é mais de verdade. O amor, ele leva ao encontro, ele leva à doação, ao empenho, à correspondência. E Deus nos ama e se revela a nós. Quer que nós o conheçamos. É fato. Quem aqui que pode dizer que conhece a Deus por inteiro? Não dá, né? A anedota mais conhecida sobre a verdade da Trindade se dá diante de Santo Agostinho. Santo Agostinho, segundo o que dizem, é que Santo Agostinho, ele queria entender a verdade sobre Deus, queria buscar conhecer tudo sobre Deus, e aí, neste conhecer a Deus, ele caminhava um dia na praia, e buscava, e como é que eu vou conhecer e tal, e ele encontra uma criança. E a criança fez um buraco, ia com um baldinho, pegava a água do mar, voltava e derramava água no buraco. Ia, pegava a água do mar e derramava a água no buraco. Santo Agostinho olhava: o que você quer fazer? Quero colocar a água do mar no buraco. Mas não dá, não cabe. É mais fácil colocar a água do mar no buraco do que Deus na cabeça do homem. O professor de patologia ia me bater se eu falasse que eu contei essa história. O baldinho azul de plástico. Mas essa anedota nos leva a conhecer uma coisa: nós não podemos esgotar, mas não quer dizer que não possamos conhecer e buscar. Nós não conseguimos nem nós mesmos nos conhecer por completo, e nem a outra, muito mais Deus. Mas do mesmo modo como alguém que se casa com outro deve continuar buscando conhecer a quem é quem ama, nós também
Devemos continuar buscando conhecer a Deus. Ao longo desses dias, vocês tiveram um pouco da experiência com Deus. E foram muitas. Foi ou não foi? As crianças estão desanimadas, a gente está com sono. Foi ou não foi? Um ato de experiência e correspondência com o Senhor. Onde o Senhor buscou se mostrar a cada um de vocês. Deus como amor, que cria, que cuida, que te conduz. Deus que apesar das nossas infidelidades, das nossas quedas, das nossas respostas erradas, continua nos amando e superabunda em amor vindo para nos salvar. Lemos nossos do Evangelho, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Ouvimos uma oração correta, enviou o meu Filho, enviou o Espírito, para que possamos conhecer esta realidade, conhecer este amor e viver. Somos chamados a continuar. Como dizia, hoje chegamos à metade do retiro. Porque metade é o conhecimento inicial com Deus. Essa experiência que vocês tiveram. A experiência daquilo que foi vivido, partilhado. Cada uma das dinâmicas. O ato de também se encontrar. As cartas que os familiares de vocês estão em casa, escreveram. A demonstração de como amam vocês. E ao mesmo tempo, agora, chegado a este final inicial, cabe a vocês continuar buscando, continuar querendo, continuar se encontrando, se aprofundando neste amor. Não é possível parar. O professor Agostinho diz que quem para, permite. Se eu paro de conhecer a Deus e acho, tá bom, ali eu estou sendo fiel a Deus. Porque Ele ainda tem muito mais a conhecer. Deus quer nos mostrar muito mais que devemos conhecer. Mas se eu acho que está bom, então eu começo a ir para trás. Eu começo a fraquejar, a pecar, a me afastar. Quando eu começo a desistir e acho que está bom, essa pequena experiência de amor, porque ainda assim foi pequeno, Deus tem muito mais amor para revelar a vocês. Mas cabe a cada um a querer e a se abrir, a experienciar este mesmo amor. Por isso, o continuar, o insistir, o persistir em estar com Deus, em fazer esta experiência com Ele, esta correspondência. Do mesmo modo, como um casal que diz que se ama, mas se o esposo ou a esposa acha, tá bom, não precisa mais fazer tanta coisa, não precisa mais de tanto empenho, não precisa mais ficar tentando conhecer mais, eu já sei que se ela faz isso, tem aquilo, se não sei o que, tem assado. Olha, ele está sendo infiel, porque ele está correspondendo. Se o filho chega e fala aos seus pais, fica tratando, tá bom, não vou me esforçar tanto nisso, não vou fazer tanto aquilo, então, mas tá bom, está sendo desobediente. Pois dá um empenho, a correspondência, fazer o melhor. Não está bom. Só vai estar bom quando estiver perfeito. Quando podemos corresponder e encontrar a Deus. Mas se cada pessoa da Trindade tem seu nome, qual é o nome do Filho? Como chamamos o Filho? Como chamamos o nome do Filho? Jesus Cristo. Jesus.
E a terceira pessoa da Trindade, como chamamos? Está abaixo. Terceira pessoa da Trindade, como chamamos? Espírito Santo. E a primeira? Deus? Pai. Mas também a Trindade tem um nome pelo qual podemos chamar, o qual São João apresenta. E o que ele diz? Quem ele diz que Deus é na sua carta? Aquilo pelo que ele mais se empenha em nos chamar. Deus é amor. Qual é a nossa necessidade e o que pelo que devemos lutar a cada dia para estar com Deus? O ato de sabermos e buscarmos experienciar esse amor. Está correspondendo. Hoje, celebrando a Santíssima Trindade, somos chamados a contemplar esta verdade. Somos chamados a abraçar e crer, mas ao mesmo tempo experienciar e viver na correspondência das pequenas coisas, buscando sempre mais conhecer a Deus, na intimidade com Ele, na correspondência com Ele, e ao mesmo tempo nessa vivência do anúncio com a nossa vida daquilo que Deus nos chama a ser. A Virgem Santíssima, ela soube assim fazê-lo e ensinou a tantos santos. Ensinou a Santa Elizabeth da Trindade, de modo que ela se dizia: estou preenchida por Deus, a Trindade está em mim. Com a apresentação de Dom Carlos em uma de suas músicas de comunhão, na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrosanto. Quando comungamos, recebemos Deus em nós, nos tornamos a habitação divina e ao mesmo tempo nos unimos a Ele. Somos chamados a ter esta experiência, esta vida de oração, para correspondermos sempre mais ao Senhor. Que possamos assim viver. Que este retiro seja o primeiro de muitos passos a serem dados, de correspondência e unidade, para que vocês possam, mais do que alguns dias, viver momentos de emoção, mas que possam, vivendo, experienciar e anunciar com a vida de vocês estes momentos, transmitindo a tantos outros este amor de Deus que sobre cada um de vós se derrama. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,